Voltamos com o papo direto e, como eu disse, direto falando sobre alimentação para reforçar o sistema imunológico. A nutricionista Tainá Destro já deu algumas dicas sobre alguns tipos de alimento. Quais seriam outros alimentos até para reforçar? Tem tempero, por exemplo, o açafrão, eu já ouvi dizer que é muito bom também. Sim, o açafrão, né, a cúrcuma, ela tem ação de ajudar o fígado, então ela ajuda muito a digestão em geral, ela também tem uma ação anti-inflamatória muito potente, né? Então, se você conseguir introduzir como tempero mesmo na comida, é maravilhoso, né? Completando aquilo que a gente começou a falar sobre os macronutrientes, né? A gente também tem os carboidratos, né? Então, os carboidratos são também a base da nossa alimentação. Seriam basicamente as raízes, os tubérculos, as farinhas, as massas, né? Então, a gente entra aí bolacha, arroz, macarrão, né? Então, qual que seria o melhor? De preferência, evitar esses refinados também, como os óleos, né? Então, por exemplo, se você conseguir consumir uma farinha integral, um arroz integral, ele vai te dar mais nutrientes, mais fibras do que um refinado, né? Então, por exemplo, a gente estava falando da imunidade, agora está na moda fazer o inhame, né? Então, por que o inhame ele seria melhor, por exemplo, do que uma farinha branca? Porque ele tem fibras, ele tem zinco, o zinco atuaria mais diretamente na imunidade, tem vitaminas lipossolúveis do complexo B, vitamina C, né? Também tem carotenoides, né, que já entraria aí próximo da vitamina A, que seria uma vitamina lipossolúvel, e né? o inhame é fácil da gente encontrar aqui também. É fácil, né? Você pode estar fazendo tanto na preparação substituindo o arroz, como colocando no suco verde também, né? Fica mais cremoso. Então, é bem versátil também o inhame, né? Qual o açúcar que você indicaria para a questão, o mascavo é o ideal, porque tem o demerara, tem o orgânico, tem, só aproveitando aqui tua experiência aí para dar essa dica também, independente de doença, independente é questão de buscar estar mais saudável. Sim, primeiro questão do ser orgânico ou não. Então, o orgânico ele vai depender do trato no campo, né? Então, você pode ter o açúcar branco orgânico ou não, o açúcar mascavo orgânico ou não, né? Em relação a se ele é mascavo, demerara ou branco, ele é um gradiente mesmo. Então, o mascavo ele é menos refinado, né? Mais inteiro, vamos dizer assim. O demerara seria um meio termo e o branco já seria mais refinado, ou seja, tem menos nutrientes, né? Então, entre o branco e o demerara é melhor, entre o demerara e o mascavo é melhor, né? Nesse processo da questão também imunológica, não sei se entra alguma coisa no aspecto, imaginando aqui um café da manhã. A gente costuma tomar um café com leite, pelo menos, ou só um café, ou um chá, quem sabe. Mas o mais comum é o famoso café com leite. É bom, não é? Evita, ou se não evitar, pelo menos em pouca quantidade, ou não? É à vontade? O que você então, assim, em saúde pública, é muito complicado a gente fazer generalizações, certo? Até eu trouxe um livro aqui para mostrar que alguns nutricionistas se especializam até em colocar alimentação bem em relação ao indivíduo mesmo, né? Isso. Então, a gente tem estudos em relação ao tipo sanguíneo e hoje em dia a gente aprofunda mais ainda em relação à parte genética mesmo das pessoas, né? Então, pode ser que uma pessoa lide muito bem com leite de vaca e outra pessoa tenha reações terríveis, né? Abdominais, imunológicas, inclusive, tomando leite de vaca, né? Então, o que a gente pode afirmar em geral é que se a planta está saudável, o animal está saudável, também, né, a matéria-prima tem que ter qualidade para a gente conseguir ter a saúde mais íntegra também, né? Então, por isso que eu trouxe também, por exemplo, esse livro aqui, sobre a vida de Ana Maria Primavera. Ela foi uma pesquisadora muito importante mundialmente, né? Ela foi uma das pessoas que chamou atenção para o mundo de que a vida no solo vai influenciar também na qualidade da planta, por exemplo, né? Então, é considerada a mãe da agroecologia no mundo, né? Esse ano ela faria 100 anos de idade, ela faleceu esse ano, Ana Maria Primavera. Mas tem os sites com muitos materiais que ela deixou em vida, né? Então, quem quiser pesquisar, vale a pena também. Outra maneira da gente conseguir se alimentar de uma maneira mais completa é
aprendendo sobre as punk, né? Eu pergunto para muita gente, quase ninguém sabe o que são as punk, né? Então, as punk são as plantas alimentícias não convencionais. Então, às vezes, muito matinhos que a gente tem ali no quintal, acha que estão incomodando, na verdade, é o que a natureza está te mostrando que você está precisando, né? Então, ficar atento ao nosso entorno e aprendendo sobre isso, né? Outra coisa que a gente consegue aumentar, né, vamos dizer assim, o fator nutricional mesmo dos alimentos, é considerando que a gente está dentro de um cosmos, né, de um universo, e que a gente sofre influência assim também dos astros e tudo mais. Então, antigamente, os agricultores tinham muito essa conexão, né, com como estão as fases da Lua e tudo mais, né? Então, hoje em dia, quem faz isso tem um nome mais chique, que o pessoal chama de biodinâmica, né? Então, o pessoal pode, por exemplo, estar consultando o calendário biodinâmico e lá você vai saber, né? Por exemplo, hoje estamos aqui em maio, né? Dia 12 hoje? 12. Então, a gente sabe que até às 10 da manhã era um dia bom de mexer com frutos. E a partir desse horário é um horário melhor para mexer com raízes. Então, por exemplo, se eu quero ter uma cenoura boa, eu sei que depois das 10 da manhã que seria melhor eu fazer o trato no campo com ela, né? Então, hoje em dia já estão tendo muitos estudos que esses alimentos realmente acabam tendo uma qualidade nutricional maior também, né? Eu estou adorando fazer o programa, porque cada vez que a gente recebe um entrevistado, a psicóloga trouxe algumas dicas, inclusive bastante orientações, né, de como seguir, de como fazer determinadas situações mais delicadas. Tivemos uma aula aqui com a personal trainer, ela, né, fez a aula aqui para poder já estimular o pessoal a assistir. Hoje, bacana, já temos dicas de leitura importantíssimas e o pessoal precisa seguir e aproveitar mesmo, e isso enriquece bastante o Papo Direto, e eu te agradeço por isso, Tainá. E aí, a gente falou de alimentação, a gente falou da questão do sistema imunológico, e entra o que muita gente, de repente, já viu, mas que às vezes a gente acaba deixando para depois, ou, né, às vezes já chega em casa e tem que fazer outra coisa, acaba esquecendo de ter aquele cuidado com a verdura, de cuidado com aquilo que você trouxe para dentro de casa. Então, eu te faço duas perguntas aqui, como nutricionista, mas para você passar essa orientação dos cuidados com a alimentação. Tanto dentro do supermercado, quanto a pessoa está ali, quanto quando ela chega em casa. Certo. Quais são esses cuidados, assim, o que é que você orienta para que as pessoas não esqueçam de fazer? Primeira coisa que se orienta é que não vá a família, né, toda para os mercados, né? Tem até a determinação de que as crianças realmente nem devem ir a esses comércios, né? Por exemplo, os idosos também, né? As pessoas em grupo de risco. Então, que uma pessoa da família seja escolhida, que seja usada sempre a máscara, né? Os estabelecimentos com certeza estão fornecendo álcool gel, então você pode passar na hora que chega, na hora que está saindo do estabelecimento, né? E de preferência, após as compras, que você, mesmo antes de entrar na casa, se você conseguir daí fazer a higienização dessas embalagens, certo? Então, você pode estar fazendo com o álcool 70 mesmo, ou com a solução de água sanitária, né? De acordo com a especificação do fabricante, mas em geral a maioria dos produtos você usa 1 colher de sopa para 1 litro de água, né? Deixa a solução lá pronta e passa um paninho úmido em volta das embalagens, certo? Se você conseguir também já trocar a roupa quando chegar em casa, colocar para lavar, né? Deixar o sapato para fora. Quanto mais cuidados você tiver, mais vai estar protegida também a sua família. Muito bem lembrado. Na questão dos legumes, eu sempre esqueço a questão do tempo. Legumes e verduras, tudo você pode colocar nessa solução, com água sanitária mesmo, ou pode ser algum outro tipo de produto? O que é ideal? E aí você assim, só deixar ali dentro, naquele tempo, já é suficiente? Se só tira ou não? De repente, tem que escorrer na água, dar uma secada, depende do tipo de alimento. Como é que é isso? Certo, os hortifrutis, o ideal é que você tire primeiro as sujidades com água e sabão
né? E depois vai fazer a sanitização mesmo, que o ideal é água sanitária mesmo. Só vinagre, por exemplo, não vai matar os micro-organismos que você precisa, né? E seria essa mesma proporção de água sanitária, né? E o álcool 70 você pode usar para superfícies, para os utensílios também, né? Para o chão, além disso, você também estava podendo usar o lisoforme, desinfetantes também, né? Bom, muito bom para a gente lembrar. E geralmente o tempo de molho nessa água sanitária dos hortifrutis é cerca de 15 minutos, né? Que já faz o efeito, né? Depois você enxágua na água corrente e seca e guarda. Perfeito. Com relação a Tainá, como ela disse no início do programa, ela está colaborando hoje como funcionária dentro do setor do Departamento de Alimentação da Secretaria de Educação. E aí tem a questão da entrega dos kits merenda, que já estão acontecendo. A gente vai falar no próximo bloco, inclusive com a chefe do setor, sobre essa logística e quantas pessoas estão sendo atendidas, a previsão, inclusive, da próxima entrega. Só que as nutricionistas, elas estão nessa equipe de retaguarda para verificar toda a questão também nutricional e também se aquele kit ele vai atender com todas essas dicas que você já passou, essas crianças que estariam dentro de sala de aula, que estariam na escola, aproveitando essa merenda. Como é que é feito esse trabalho, Tainá? Para você, assim, a importância também da questão da nutrição, lidando com a alimentação das crianças. Certo, então primeiro eu gostaria de agradecer às nutricionistas da Secretaria de Educação, né, que estão de licença maternidade. Então tudo que a gente faz é continuação do trabalho delas, né? Lembrando também que a gente está num momento muito atípico, então mesmo com todo o planejamento a gente está precisando fazer algumas adequações, certo? Então, por exemplo, o que a gente chama de kit, né, escolar, que esses alimentos que as crianças estão recebendo, o cuidado que a gente teve é de colocar os produtos que as crianças realmente já têm o hábito de consumir nas escolas, certo? E na quantidade que seria direcionada para esse aluno mesmo. Então, posteriormente, a chefe do nosso departamento, a Rosane, vai estar dando mais detalhes, né? Mas muitas vezes até a criança está recebendo, por exemplo, se a criança ela está numa escola parcial, ela receberia na sua rotina uma alimentação só, foi feito um cálculo, na verdade, para suprir outras refeições também, além do que essa que ele está acostumado a fazer na escola, né? Então, uma cesta bem, se você for analisar, bem completa, né? Nós pedimos também para incluir a sardinha para ter uma fonte de proteína animal, certo? Para complementar. E dentro de muitas regras que a gente tem que seguir, né? Por exemplo, tem alguns produtos que são proibidos, que a gente sabe que não pode estar incluindo, que seriam produtos altamente industrializados, com muito açúcar, né? E pobres em micronutrientes, né? Em fibras, em vitaminas e minerais, né? E o que a gente faz também a gente pega um cronograma que a gente tem da agricultura familiar, a gente senta sempre com os agricultores para ver o que a gente pode estar complementando desse kit que já é bem completo, né? Para ter alguma coisa que seja produzido na região e possa estar dando um pouco mais desses micronutrientes, né? Principalmente. Então, a próxima entrega, que será no final desse mês, por exemplo, a gente conseguiu ter em quantidade suficiente a banana, vai também uma porção de mandioca e também um pé de alface para cada criança, né? Então nós conseguimos já, entrega passada, colocar também um pouco de pão, maracujá, né? Então nós gostaríamos, claro, sim, de ter uma quantidade maior, mas é que a gente tem que seguir o que já tinha sido incluído no cronograma, né? E de qualquer forma, todos esses produtos, pelo que você está falando e relembrando do que você disse, né, com relação à alimentação, até para a questão do sistema imunológico, elas batem, né, porque elas estão reforçando mesmo esse cuidado.
Tainá, a gente está chegando no final do nosso bloco, final inclusive da tua participação, da tua entrevista aqui no Papo Direto, porque a gente tem 2 entrevistadas, como eu falei no início do programa, e eu gostaria também, como eu peço sempre para os nossos entrevistados, agradecendo muito o fato de você ter aceito para poder trazer essas informações, que você deixe uma mensagem para os nossos telespectadores, para o pessoal que vai assistir essa entrevista, que vai acompanhar, porque de repente tem sempre alguma coisa que a gente, quero falar tal coisa, ou não, às vezes é uma mensagem mesmo que gostaria de deixar para as pessoas. Fica à vontade. A mensagem que eu tenho para você dentro de casa é que nós estamos passando por um momento especial, né, que você consiga tomar esse momento para crescer, para aprender, né, para se ajudar. Nós precisamos ajudar uns aos outros, né, como nutricionista, para refletir um pouco sobre o que é segurança alimentar nutricional, né. Então, o que é você ter segurança alimentar nutricional? É você ter o que comer, não só em quantidade, mas disponível ao longo do ano, né, em quantidade, qualidade, frequência, né? Então, o que a gente pode fazer para chegar nisso? Às vezes é ter um tempero em casa, você tentar cultivar alguma coisa, se você tiver condição de ter um vasinho ou um quintal, o que você conseguir aprender, você vai ter benefícios não só nutricionais, como psicológicos também. Um dos trabalhos que eu faço, por exemplo, também é no CAPS. A gente tem uma oficina terapêutica que é o CAPS Também Planta. Então, justamente, a gente vê na prática que o lidar com as plantas, com a terra, né, existem estudos científicos também que comprovam que só de você estar em contato com a terra, você tem diminuição de depressão, tem muitos benefícios também. Então, incluir frutas, legumes, verduras na sua alimentação, né, na medida do possível. E valorizar o que a gente tem, né? Por exemplo, aprender sobre as frutas da Mata Atlântica, né? A biodiversidade, que a gente está numa região privilegiada, assim, muito linda mesmo. Bom, mais uma vez eu agradeço a tua presença, agradeço muitas informações e aproveite, você que está em casa, e já adquire esses hábitos. Se você ainda não tem alguns deles, inclua. Faça a experiência de usar esses tipos de alimentos e perceba depois como o teu organismo vai responder. Com certeza você vai ver que vale muito a pena. Com relação ao kefir, aquele assunto que a gente começou bem no início do programa, a ideia é que eu vou conversar depois com a nutricionista, da gente fazer ou um vídeo ou um texto. Nós vamos disponibilizar quando o programa for disponibilizado no YouTube. Então, na descrição, a gente pretende colocar um link, você pode ir direto para esse link. De alguma forma, a gente vai colocar esse passo a passo aí para poder utilizar o kefir e aí o pessoal vai poder acompanhar. Mais uma vez, eu agradeço a tua presença, agradeço as informações. Papo Direto fica por aqui nesse bloco, mas a gente volta para, como eu falei, conversar com a chefe do setor de alimentação sobre a questão dos kits merendas que estão sendo distribuídos para milhares de famílias aqui de Paranaguá. A gente volta já.